Olá, seja bem-vindo. Terça-feira, 16 de março. Boa semana, bom dia para você, né? Agora são 9 horas da manhã e está no ar o Bom Dia Jacareí. A gente começa trazendo a você os números da pandemia aqui na cidade. Segundo a última atualização divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde, foram registrados até o momento 13.141 casos de Covid-19. Desse total, 12.385 pessoas já se recuperaram. Ainda aguardam o resultado do exame 4.281 pessoas e o número de óbitos subiu, infelizmente, chegando a 303 vítimas da doença. Em relação ao tratamento hospitalar, dos casos confirmados, são 37 internações, sendo 21 em UTI, e dos casos suspeitos, são 27 pessoas internadas e 5 ainda estão na UTI. Sobre a vacinação, até agora, Jacareí recebeu 22.994 doses. Tomaram a primeira 13.907 pessoas e a segunda 6.342 pessoas, como você vê aí na sua tela. Esse número representa 5,91% da nossa população. Lembrando que esses números são atualizados diariamente nos canais de comunicação da Prefeitura e também aqui na TV Câmara. Na TV Câmara Jacareí. Hoje nós estamos recebendo o presidente da Fundação Cultural, Guilherme Mendicelli. Sempre bom tê-lo aqui para a gente conversar sobre cultura. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Leilane. Prazer é todo meu. A gente começa falando de oportunidades, né, que a Fundação Cultural, em parceria com a Prefeitura e também o Sebrae, está realizando, oferecendo cursos gratuitos de capacitação e o prazo final para as inscrições é hoje. Isso mesmo, Guilherme? Sim, é um grande conglomerado de oportunidades. Não só para as pessoas do setor cultural, como também para outras áreas do mercado, principalmente as pessoas com CNPJ. Então, as pessoas já formalizadas que, com a pandemia, tiveram seus negócios prejudicados ou que precisem estar mais estruturados e orientados para conseguir a retomada econômica. O Sebrae, em parceria com a Prefeitura e, consequentemente, com a Fundação Cultural, oferece uma leva muito grande e direcionado para o setor cultural, para os empreendedores culturais, tem o Criativos do Vale e Litoral Norte, né, que serão 50 vagas ofertadas para os profissionais da cultura ou da economia criativa já formalizados, que possam ser capacitados um pouco mais na área de gestão, na formulação de projeto, na gestão financeira. Então serão encontros para dar esse suporte para que essas pessoas que estão sofrendo muito na pandemia consigam sair dela um pouco mais fortes e conseguir identificar as oportunidades para a própria sobrevivência, né? E tudo isso, claro, respeitando os protocolos, tudo feito de forma online. Tudo de forma online, em casa. Isso possibilita maior segurança para as pessoas, comodidade e mais acesso, né? Então, ressaltando, as inscrições são até hoje, você confere o GC aqui na tela, né, o da Fundação Cultural, o site da Fundação Cultural e também o telefone 3519-4812, prazo de inscrição até hoje. O Brasil, a gente teve um probleminha técnico aqui, eu vou voltar a conversar com o Guilherme, daqui a pouco a gente chama a matéria. Guilherme, vamos falar então um pouquinho sobre uma série de diálogos que vocês têm feito com as mulheres. A gente está no mês especial, a Fundação pensou em um calendário muito especial justamente para trazer à tona a importância, né, da mulher na sociedade. A série de diálogos, ela já está acontecendo, já tem alguns dias. Sim. Como tem sido a repercussão, como tem sido o retorno, né, disso tudo para vocês que estão ali na linha de frente, lidando com cultura e incluindo a mulher nesse cenário? Para mim, eu fico muito feliz porque estou na Fundação Cultural como presidente desde janeiro e foi minha primeira agenda oficial, né? Janeiro e fevereiro a gente ficou um pouco mais quietinho, principalmente com as consequências da pandemia, e a gente conseguiu elaborar para março uma agenda cultural bem forte, homenageando as mulheres. É uma temática que a minha gestão pretende potencializar, que é justamente a gente conseguir diminuir as desigualdades, e a mulher, infelizmente, ainda sofre muito socialmente os impactos disso, né? Junto com a minha equipe, a gente conseguiu pensar a gente teve que ser muito criativo, né? Um pedido meu, e eu acredito muito que durante esse período o diálogo é um principal caminho para acharmos as saídas, né?
Então, uma dessas programações do Mês das Mulheres foi a série Diálogos, que toda sexta-feira a gente coloca algumas mulheres para dialogar sobre alguns temas da temática feminina, e nada melhor que os caminhos, as saídas e as mensagens serem transmitidas por elas. Incluso nesse cenário de diálogo são pessoas, muitas aqui da cidade, que têm essa vivência, que têm esse entendimento de como funciona o município e, claro, vivenciam, né, isso na pele. A gente viu aí Lu Marinho, Dani Crioula, enfim, uma infinidade de nomes importantes aqui para a nossa cidade que justamente conhecem o nosso potencial e também as nossas limitações. São pessoas, são mulheres, né, específicas desses fazeres artísticos, culturais, de sobrevivência, da temática feminina no geral, inseridas e que têm legitimidade para conseguir expor a opinião e construir esses caminhos. E tem sido muito bacana a participação da sociedade nesses diálogos, né? A gente percebe que em cada encontro a gente consegue um pouquinho mais de pessoas conectadas com a gente. Esses encontros são transmitidos pelo YouTube, então permite que as pessoas estejam em casa. Os entrevistados também estão em casa, então a gente conseguiu possibilitar. Eu acho que estamos nesse momento, no momento que todas as atividades culturais, eventos e atrações de modo presencial estão restritos, a gente consegue unir essas pessoas, unir esses segmentos, discutir e elaborar essas saídas. Muita coisa boa também vai ficar depois da pandemia, principalmente essa versatilidade da internet. Para quem busca oportunidades de emprego, as inscrições para o concurso da Câmara Municipal vão até sexta-feira, dia 19. Veja mais informações na reportagem. A Câmara Municipal de Jacareí está com inscrições abertas para o concurso público que preencherá 4 vagas efetivas e tem uma de reserva em 5 cargos diferentes: coordenador de finanças, assistente de finanças, que é o cadastro reserva, analista de suporte de tecnologia da informação, analista de pessoal e treinamento e agente de manutenção e compras. Os salários variam de R$ 2.883 a R$ 5.661. Para o secretário-diretor administrativo do Poder Legislativo, o concurso servirá para repor o quadro de funcionários. A Câmara precisou abrir esse processo seletivo para repor algumas vagas que surgiram aí dentro da estrutura por conta de aposentadorias e alguns servidores também que pediram exoneração. A gente acaba cumprindo aí, né, uma determinação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que é realmente priorizar, né, a composição do quadro de pessoal da Câmara com servidores concursados, principalmente nas áreas técnicas administrativas. As inscrições vão até o dia 19 de março e podem ser feitas apenas pelo site www.consulpan.com.br, onde está também o edital com todas as instruções, regras e pré-requisitos para a prova, que acontece no dia 2 de maio. Horários e locais dos exames serão divulgados nos próximos dias e as taxas para as inscrições variam de R$ 6,46 a R$ 12,76. O período de validade do concurso é de 2 anos, prorrogável por mais 2 a critério da Câmara. A Câmara Municipal de Jacareí, ela centraliza os cargos de comissão, que são aqueles de assessoramento do próprio vereador, restrito ao próprio gabinete parlamentar. Então, dentro da estrutura administrativa, a gente tem o quadro composto unicamente por servidores concursados. Então, até dia 19, prazo final para a inscrição do concurso público aqui para a Câmara Municipal de Jacareí. Guilherme, essa semana também, se eu não me engano, não sei se é essa semana ou semana que vem, vai ter também uma homenagem às mestras da cultura viva, né, que já é uma tradição aqui em Jacareí. A gente destacar essas pessoas que fizeram e vão fazer a diferença, né, porque marcaram um nome na nossa história. Como que vai funcionar essa homenagem? É muito bacana a relação que já temos, né, que Jacareí tem construído com esses mestres da cultura viva. É uma forma de valorizar essas pessoas que o fazer cultural e a vida possibilitaram ensinamentos que eles transmitem e nos prestigiam muito em estarem vivos, estarem contribuindo com todos nós, né? E a gente conseguiu um recorte muito legal, que é a gente falar um pouco das mestras da cultura viva, né? Então vai ter um documentário sobre algumas mestras da cultura, cada uma no seu segmento, né?
para a gente conseguir registrar um pouquinho dessa história, desse fazer cultural, do que elas nos oferecem, e a gente ter isso registrado com uma linguagem bacana, homenageando-as no mês das mulheres, né? Sem esquecer desse nosso patrimônio vivo, dessas nossas ações de salvaguarda desse patrimônio com as mulheres especificamente. Em breve vai para o ar. Em breve a gente traz, claro, a divulgação aqui para você. A gente vive esse momento tão único, né, tão singular, Guilherme, que é da pandemia, onde tudo se tornou virtual, né? A maioria das coisas se tornaram virtuais. Teve a questão da LIC, né, que acabou o prazo de inscrição, Aldir Blanc, e muitas dessas contrapartidas desses projetos que aconteceriam de forma presencial agora vão necessariamente acontecer de forma online. Isso, claro, dá uma saudade, né, da festa, do conjunto ali das pessoas, mas também cria um novo caminho, né, que são as oportunidades para o audiovisual e essa oportunidade do registro, que era uma coisa que a gente não tinha tão forte antes, mas agora a partir de agora, talvez, quando passar a pandemia, a gente ainda continue com essa valorização do profissional de audiovisual, essa valorização do registro histórico. Na Fundação Cultural isso tem sido vivido diariamente. Muito, muito. O audiovisual se transformou no nosso palco. A gente tem até algumas discussões que, assim, uma coisa é o registro audiovisual, né? A outra é a produção audiovisual. Aí são duas coisas, eu acho que a gente tem que ter esse cuidado. Só que o registro audiovisual, ele está possibilitando, substituindo quase que o palco para a plateia. E o audiovisual faz com que as nossas atividades, as nossas produções cheguem na casa de todos, né, e todas, e sem contar o nosso arquivo, que daqui a pouco a gente tem quantos artistas nunca tiveram um show gravado e agora tem, quantas pessoas não tinham o seu nome destacado na internet de alguma forma e agora tem. Isso abre um leque muito grande para os nossos artistas, uma visibilidade e um registro do nosso patrimônio, assim como as mestras da cultura. Cada artista, cada profissional desse setor que está, não só os que estão na câmera, né, de frente para a câmera, mas os que estão atrás da câmera também, todos os profissionais do audiovisual, do som, de transmissão, enfim, todos esses técnicos e profissionais do audiovisual que nos possibilitam esses registros. Isso é muito prazeroso. Oportunidades, isso é importante. O número de pessoas contratadas por meio do PAT aumentou em 28% no mês de fevereiro em comparação ao mês anterior. Esse aumento se justifica devido ao crescimento de oferta de vagas do setor de serviços nesse último mês e também com o grande número de empresas atendidas pelo posto de atendimento. Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico, Carlos Amagai, por ser uma referência, ao PAT que muitos munícipes recorrem na hora de procurar uma oportunidade. E é com esse trabalho que conseguimos atrair ainda mais empresas e captar mais vagas. Esse foi o depoimento do secretário Carlos Amagai. Lembrando então que até o dia 30 de março, devido às regras da fase mais restritiva do Plano São Paulo, o PAT permanecerá fechado para atendimento presencial e vai funcionar por atendimento remoto pelos telefones 12 3952 1065 ou 1076 e também o 3951 7943. A campanha de vacinação contra a Covid-19 segue aqui em Jacareí. Para falar sobre a adesão do público-alvo, a jornalista Larissa Sotério está com a secretária de Saúde, Rosana Gravena. Bom dia, Larissa. Quais as informações sobre a vacinação? Bom dia, Leilane. Bom dia a todos. Jacareí segue na campanha de vacinação contra a Covid-19 e hoje nós estamos aqui com a secretária de Saúde, Rosana Gravena, para falar um pouco sobre isso com a gente. Bom dia, secretária. Bom dia, Leilane, bom dia, ouvintes. Como tem sido a aderência da campanha de vacinação aqui na cidade? A gente tem seguido o protocolo do governo do estado e a aderência está sendo bastante boa. As pessoas esperam as suas datas de nascimento, né? Hoje nós estamos vacinando pessoas de 76 anos, amanhã 75, em breve todos, se Deus quiser. E caso de um número considerável de faltantes nessa campanha,
Como que a Secretaria se comporta? Vai atrás dessas pessoas? Como que é procedido? Como aqui é a estratégia de saúde da família, a gente conhece a grande parte da população. Quando a gente vê que tem algum faltante importante, que faz parte de grupo de risco, principalmente, a gente vai atrás. Mas acontece que o governo não tem mandado a percentagem certa por população. Provavelmente alguns já, inclusive, tiveram óbito e até ser registrado o registro de óbito no sistema leva um tempo. Mas estamos tendo uma aderência bastante grande. O consórcio de vacinas foi aprovado há pouco tempo, agora na Câmara Municipal. Qual é o próximo passo? Tem uma previsão de data para a chegada dessas vacinas, secretária? Assinar o consórcio é uma segurança para o prefeito, para a gente, para a população, mas a gente entende que a obrigação sempre foi de vacinas de imunobiológicos do Ministério da Saúde. Esperamos que ele mande, porque não tem dinheiro que dê para vacinar toda uma população. Isso tem que ser uma obrigação do governo federal. E Jacareí tem 36 leitos de UTI, né, tanto particular quanto público. Como que está a taxa de ocupação agora em Jacareí? Já tivemos duas situações. Aliás, sempre as duas situações se repetem. Primeiro, aumenta o leito do particular, semanas depois o público, né? Nós temos atualmente 74% de ocupação de UTI, né, e 40% de enfermaria. Hoje é o terceiro dia seguido que nós estamos com 100% de ocupação de UTI do público. Por isso a importância de ficar em casa essas 2 semanas para ter essa folga, não ficar 100% o tempo todo. Se a pessoa precisa, não tenha o leito. Jacareí entrou agora na fase emergencial do Plano São Paulo, então o importante é se manter em casa para se cuidar, para diminuir o número de leitos. Isso está acontecendo em todo o estado de São Paulo. A nossa região ainda não é a região mais crítica, mas se não tomar uma providência, já não tem leito para ninguém. É isso, secretário. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada eu. Então, lembrando que Jacareí todos os dias atualiza qual é o público-alvo da campanha de vacinação nos seus canais de comunicação. Então, se você quer saber qual é o público-alvo da campanha, é só acessar o jacareí.sp.gov.br ou também pelo telefone 156. É com você no estúdio, Leilane. Muito obrigada, Larissa, pelas informações. Então, só reforçando uma informação importante que a secretária falou ali na entrevista, os leitos estão quase todos ocupados. Em breve, se a gente não se cuidar, vai faltar leito. Então é importante a gente tomar cuidado, né? Se precisar sair de casa, usar máscara, se puder ficar em casa, enfim, todo mundo se cuidando e um cuidando do outro. Ações da Secretaria de Mobilidade Urbana reduziram em 57% o número de mortes no trânsito em Jacareí. Promover a direção defensiva e a conscientização em vias urbanas são ações fundamentais para um trânsito seguro. Por conta de ações da Secretaria de Mobilidade Urbana, Jacareí reduziu em mais da metade o número de mortes no trânsito. De acordo com o banco de dados Infociga, que monitora acidentes de trânsito em 645 municípios do estado de São Paulo, a cidade de Jacareí reduziu em 57% o número de acidentes fatais em vias locais da cidade, passando de 19 vítimas em 2019 para 8 em 2020. Vários fatores foram importantes. Nós temos um tripé no trânsito, que é a educação, engenharia e fiscalização. Então esses 3 fatores combinados fazem um trânsito melhor, além da participação dos motoristas, que é muito importante, que na verdade eles fazem com que o trânsito seja seguro, respeitando as leis e consequentemente evitando acidentes. O secretário de Mobilidade Urbana, Edinho Guedes, salientou em participação no programa Bom Dia Jacareí como as medidas promovidas pela Secretaria auxiliaram a redução do número de vítimas fatais do trânsito. A gente na gestão pública é obrigado a trabalhar com os indicadores e trabalhar para que a vida seja preservada em primeiro lugar. Então, várias das ações que nós implementamos ao longo do ano, começando lá com o bolsão de motos para separar a moto de carro, depois saímos de 3 km de ciclovia para 15 km de ciclovias, a rota de cargas pesadas, tirando os caminhões do centro, o próprio corredor de ônibus, separando carro e ônibus. Então, toda essa organização do trânsito, em que pese algum desconforto no começo, e até por muita desinformação, provou-se que estavam corretos. Apesar da queda no número de vítimas, as estatísticas apontam que das 8 mortes registradas em 2020, 6 foram de motociclistas, sendo necessário uma atenção maior dos condutores deste modal para evitar acidentes.
Aumentou muito o número de motociclistas depois que iniciou a pandemia. Já era um número grande, né? Porém, agora também, como virou um meio de transporte bem em conta, a necessidade das entregas, então aumentou muito a quantidade. A velocidade dos motociclistas está muito além, né? A quantidade de motociclistas que estão andando com a velocidade além do permitido é alta. Então, melhorando a velocidade, acredito que vai reduzir bastante, dá tempo de reagir diante de algo inesperado. A agente Kathleen também ressalta a importância da solidariedade no trânsito para que Jacareí continue diminuindo o número de acidentes. Então, o que ainda falta são essas pessoas que ainda têm esse comportamento periculoso, o comportamento ainda individualista. A gente tem que pensar no trânsito como um coletivo, não são só os motoristas, os ciclistas, é um todo, envolvendo até mesmo os pedestres, as crianças fazem parte, ainda com não tanta consciência sobre a responsabilidade que tem, a participação que tem, mas a gente é responsável por eles também, os animais fazem parte também do trânsito, então a gente tem que pensar no coletivo, mudando essa visão da nossa participação dentro de um coletivo. Com certeza a gente reduz e continua melhorando esses números. É um desafio para todo mundo, né? O trânsito é feito por todos nós. Guilherme, essa semana tem contação de histórias, né? Que envolve aí um outro grupo de artistas da nossa cidade oportunizando, palavra que a gente gosta de trazer aqui, né? Mais opções para quem está em casa e possibilidades para quem está sendo afetado por essa pandemia. Março é o mês da contação de história, né? E aí no mês das mulheres e também no mês da contação de história, a gente deu um enfoque especial para essa atividade que é muito importante em todo o setor cultural, porque ela mescla as artes cênicas, né, o teatro, o fazer em cima do palco, com a literatura, porque sempre elas carregam aí uma obra literária, uma produção muito rica e com, muitas vezes, o conteúdo educativo. Né? Muitas vezes o público-alvo é a criança. Eu sou contador de história, então desde quando eu entrei na fundação eu falei, eu quero dar uma atenção especial para esse fazer que é muito importante. Com a pandemia, a gente conseguiu conciliar aí várias entregas de contadoras de história que fizeram suas entregas para a Lei Aldir Blanc, né? E com um plus a mais, e provocando cada vez mais o encontro e o diálogo, as nossas discussões nas estreias de cada atividade. Então a gente montou aí durante toda essa semana uma série de estreias das contadoras de história e dessas produções, com bate-papos, não necessariamente com as contadoras, mas para falar um pouquinho desse fazer e de algumas temáticas importantes para esse setor. Então a estreia diariamente às 18? Normalmente às 18. Daí tem às vezes vem o filme antes e o bate-papo depois. Às vezes o bate-papo antes, o filme depois. Aí a programação toda está no site da Fundação. fundacãocultural.com.br, você confere a agenda completa. A gente vai para o intervalo rapidinho, mas volta para falar daqui a pouco sobre cultura com o Guilherme, que é o presidente da Fundação Cultural. Até já!